Eu não sei como você chegou aqui, eu só sei como você vai sair. O Senhor Deus vai abrir o mar para você passar. Se Ele não abrir o mar, você vai passar por cima. Deus te escolheu para ser cabeça e não para ser cauda. As muralhas vão cair, você vai derrubar o gigante. Estas e outras frases são usadas por muitos pregadores pentecostais. Essas frases são frases de efeito, são os chamados jargões evangélicos. Os pregadores pentecostais da atualidade, muitos deles, nas suas pregações, em algum momento vão citar uma dessas declarações. Como eu disse, são frases de efeito. E os pregadores pentecostais as usam muito pela falta de conhecimento teológico, pela falta de preparo bíblico, pela falta de conhecimento da palavra de Deus. E por não saber ter uma boa exegese do texto, uma boa hermenêutica, uma boa homilética, simplesmente passam 30, 40 minutos tentando elevar a mentalidade das pessoas. Numa pregação de autoajuda, uma pregação que só está cheia de frases de efeito, não tem uma interpretação bíblica, não traz uma conclusão real da parte de Deus. Isto porque os pregadores pentecostais da atualidade estão cada vez mais despreparados. Poucos têm uma vida de estudo bíblico, poucos têm uma vida de busca incessante pelo conhecimento da palavra de Deus. E as suas pregações giram em torno desses jargões evangélicos. O Senhor vai te dar vitória, o Senhor não te escolheu para ser cauda, mas para ser cabeça. O mar vermelho, o mar vai se abrir, se não se abrir você vai passar por cima, as muralhas vão cair, o gigante vai cair. Meu amado irmão, essas mensagens podem até tirar glórias e aleluias da igreja. Essas mensagens podem, em algum momento, até fazer com que as pessoas sintam que Deus está falando. Mas o nosso Deus é um Deus de princípios. O nosso Deus é um Deus que segue os princípios da palavra do Senhor. E a vitória, as conquistas, as bênçãos, para a vida do cristão, chegar à vida do cristão, é necessário uma série de situações. E não é um pregador pregando uma palavra sem responsabilidade nenhuma, só para tirar o seu glória, só para tirar o seu aleluia, que Deus vai agir, que Deus vai fazer, que Deus vai operar. Essa palavra é uma palavra de conscientização para você que vem à igreja esperando ouvir Deus falar, esperando ouvir uma palavra da parte de Deus. E às vezes só ouve esses pregadores que mais gritam em cima do púlpito, que mais entregam profecias e revelações. Revelações que nunca vão se cumprir, porque essas revelações não vêm da parte de Deus. Profecias que nunca vão se cumprir. A Bíblia Sagrada manda-nos termos critérios para examinar a profecia, para entender se essa profecia é da parte de Deus ou da parte dos homens. Nós precisamos clamar para que Deus levante realmente pregadores, pastores cheios de conhecimento da palavra, cheios de unção e cheios de poder. Mas não um poder abstrato, sem essência, sem vida, mas um poder real, que transforme vidas. Meu irmão, minha irmã, essas mensagens que estão repletas de jargões evangélicos, de palavras de efeito, não produz absolutamente nada. Fique com a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é uma palavra viva, é uma palavra eficaz. Ao ler a palavra, ao ouvir a palavra, tente buscar a interpretação real do texto, o contexto cultural da época. Tente entender para quem Deus estava falando e o que Deus estava falando. Porque um texto fora do contexto vira pretexto. Pretexto para levar a pessoa ao inferno, para levar a pessoa a fazer coisas que não estão contidas na real doutrina bíblica, na real doutrina sistemática da palavra do Senhor. Então uma pregação ela não pode ser feita em cima da irresponsabilidade do pregador, que somente está pautado em escolher um texto da palavra, ler esse texto e pregar uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que está na descrição do texto bíblico que ele leu. Amado irmão, você precisa entender que a palavra de Deus, ou pregar a palavra de Deus, é uma coisa séria. E que Deus não tem compromisso com pregadores irresponsáveis. Homens e mulheres que ocupam a tribuna, que pregam uma palavra, que até produz
um certo massagear do ego, que traz uma certa carícia emocional, mas que não confronta-nos com a palavra do Senhor. Palavras de efeito, jargões evangélicos, mensagens que mais trazem um certo sentimento de euforia momentânea, não é mensagem da parte de Deus. Não é porque eu cito um texto da palavra, um texto forte, como se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Não é porque eu cito determinados versículos que causam um certo impacto, que Deus está falando e que Deus está agindo. Não, meu amado irmão, isso simplesmente é decoreba. A pessoa decorou vários textos e está falando sem responsabilidade nenhuma. A pregação bíblica, ela precisa ter um certo estudo, uma certa apresentação real do que realmente está falando o texto. O camarada lê um texto bíblico, precisa trazer a pontuação do que o texto está falando na sua literalidade, o que está no contexto daquele texto, o que está na cultura da época. A igreja precisa entender, a igreja precisa aprender e a igreja precisa compreender para então praticar, aleluia, os princípios da palavra, para então alcançar a vitória, para alcançar bênçãos. Nós precisamos vigiar com quem nós colocamos em cima dos nossos púlpitos, porque muitos dos nossos pregadores são animadores de palco, animadores de plateia, e a sua única responsabilidade, ou o seu único desejo é tirar glórias, aleluias daqueles que estão ouvindo, mas não trazer uma palavra de conscientização, de transformação e de mudança. Meu amado irmão, fique com a palavra de Deus, leia a palavra de Deus e seja mais, selecione melhor os pregadores que você, pastor, coloca em cima do púlpito e você, membro, você, irmão, que está ouvindo, porque não é uma palavra de efeito que vai trazer o poder de Deus para você, mas é o entendimento, o compreendimento da palavra do Senhor. Charles Haddon Spurgeon, um dos maiores pregadores, dizia que o poder da palavra está no ouvinte ouvir, entender, aprender e praticar a palavra que foi pregada. Deus o abençoe em o nome do Senhor Jesus.